A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nosso grupo abençoado, juntos somos fortes sempre. Meus irmãos, eu vou falar um pouco das fotos aí, mas antes eu queria refletir com vocês uma coisa. Quem de nós já não sentimos saudades, né, da nossa infância, né? Todos nós sentimos saudades. Por quê? Porque ocorreram coisas lá atrás que nos marcaram, e coisas boas, né? E muitas vezes bate aquela saudade, né, de voltar àquele tempo. Pois a vida é assim, a vida ela é construída de fases, né? É construída de fases. Até o apóstolo Paulo ele diz assim: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, né? E agora, como adulto, ele faz as coisas de adulto. Porque a vida é construída de fases, não é assim? E o segredo da vida está muitas vezes em a gente se adaptar às fases, né? Se adaptar a elas, não é? Até porque Deus ele traça projetos na nossa vida e em cada fase há um projeto de Deus. Quando aquela fase termina, entra uma nova fase e entra um novo projeto, não é? Mas eu percebo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso, né? E às vezes elas ficam presas ao passado. Elas às vezes ficam presas à história. Às vezes Deus quer traçar algo novo, às vezes Deus quer levar essa pessoa para uma dimensão nova, né, para uma nova experiência, mas ela se agarra ali no passado, ela se agarra na história, ela se agarra nos acontecimentos, não é? E fica ali, e Deus muitas vezes fica até impedido de realizar isso aí. Por quê? Porque a pessoa ela não se desgarra, né? Ela não corta o elo, né, umbilical da história passada, né? E a gente tem que aprender isso, que a vida é construída de fases, né? Então, voltando aí à questão, né? Essas fotos aí são coisas memoráveis aí, muito, muito boas, e a gente faz voltar lá atrás, né? O tempo lá atrás, tudo aquilo que nós vivenciamos e passamos, né? Coisas boas, e eu fiquei feliz em ver essas fotos aí. Mas eu entendo, né? Eu entendo que foi uma fase, né, que nós passamos ali, foi uma fase muito boa, muito proveitosa, não é? E assim, agora nós estamos vivendo outra fase, né? Deus ele delineou uma nova fase, um novo projeto, e aí nós estamos inseridos nessa nova fase. E algumas pessoas, infelizmente, né, estão em uma fase um tanto difícil, um tanto complicada, e é preciso rever essa situação, não é? E procurar, né, a ingressar numa fase melhor, numa fase que venha lhe proporcionar paz, felicidade, tranquilidade, né? Porque às vezes você sai de uma fase boa para uma fase ruim, e não é isso que eu estou falando, né? A nossa vida ela muda de fase, mas sempre assim, uma fase boa, uma fase melhor, e sempre nós vamos assim evoluindo, não é? Então assim, algumas pessoas podem até, eu sei que algumas pessoas até, eu fui alvo de críticas, né? Porque hoje eu estou vivenciando uma nova etapa da minha vida, e as pessoas às vezes relembram, né, o passado, mas o pastor Daniel, né, o presbítero Daniel, parece que se esqueceu lá de tudo aquilo lá atrás. Não, não me esqueci não, esqueci de nada lá atrás, tudo aquilo está na minha memória, no meu coração, e eu continuo amando os meus irmãos, não é? Continuo considerando a todos. Agora eu entendo que eu agora estou em uma nova fase, em uma nova etapa, não é? Eu estou agora dando seguimento, não é, a algo que Deus traçou para a minha vida, e assim eu continuo caminhando, amém? Então assim, eu fiz questão de dar essa palavrinha aí para os irmãos entenderem, né, que a vida é feita de fases, né, e a gente não pode ficar agarrado, né, apegado, né, a uma história lá atrás. Muitas vezes essa história ela serve para experiência, serve para a gente lembrar, serve para a gente rememorar, mas a gente não pode ficar agarrado, né, a uma fase que ela já passou, entendeu? E agora o Senhor nos coloca em uma nova fase, em uma nova etapa, amém? Então, para os irmãos aí compreenderem um pouco, né, nas decisões que eu venho tomando ultimamente, amém? Mais um abraço a todos, e foi muito bom essas fotos, meu amigo, irmão Iveson, não é? Estamos juntos aí, somos amigos e estamos aí, não é, servindo ao Senhor, estamos aí inseridos dentro do reino de Deus, que isso é o importante, né?
A gente não pode mudar de fase, como eu falei aqui, né? Sair de uma fase boa para uma fase ruim. Não, a gente tem que sempre melhorar, não é assim? Então, um abraço a todos, Deus vos abençoe.